Olá, eu acho que já estamos aqui live. Boa noite ou boa tarde a todos os amigos que nos fazem companhia nesta sexta-feira, o último dia do mês de abril, dia 30 de abril, sexta-feira estranha, cinzenta, com vento, nada agradável mesmo. Hoje foi um daqueles dias que não devia acontecer, não é? Temos sempre a ouvir pessoas que estão a falecer todos os dias. Vamos mais tarde lembrar alguns dos amigos que perdemos, que infelizmente por causa do Covid, que infelizmente já não estão connosco. É mesmo triste a situação que está a acontecer na comunidade portuguesa. Por favor, amigos, amigas, por favor, vocês tenham mais cuidado, vocês tenham muito cuidado com quem é que andam, mesmo que sejam membros da sua família, especialmente se são membros da sua família que trabalham fora de casa, que trabalham em grandes fábricas ou em supermercados, ou mesmo nos hospitais, ou mesmo em sítios onde eles têm que ir trabalhar, porque não há outra maneira daquele negócio continuar, e é um negócio que está aberto. Eu hoje usei este cordão porque este cordão foi uma prenda da minha amiga Teresa Torres, que a Teresa hoje, o enterro da sua irmã, que faleceu. Só as pessoas que conhecem a Teresa e o Guilherme, mas a irmã da Teresa, com 61 anos, não morreu de Covid, mas morreu de cancro. E então ela tinha-me oferecido isto já há um tempo, só eu disse: vou usar isto hoje em memória dela. Vamos ter uma conversa agradável. Eu só quero ver, eu sei que vocês estão a ver, mas eu não estou a ver vocês. Quer dizer, eu nunca vejo vocês, não é? Vocês é que me estão sempre a ver, mas isto um dia vai mudar, ok? Um dia eu é que vou estar a olhar para vocês todos, e vocês nem sequer sabem que eu lá vou estar, tá bem? Que é para a gente, talvez num palco, num sítio qualquer. Vou só ver onde é que eu encontro vocês aqui no Facebook, que é para eu poder acompanhar os seus comentários e ver também quem é que já está connosco, porque num dia destes, com este tipo de temperaturas, é mesmo bom estar em casa, não é? Espero que gostaram da conversa que eu tive com o Sr. Cônsul. Foi na quarta-feira, foi muito agradável falar com ele, muitas pessoas que viram e mandaram mensagens a dizer que foi muito bom, que gostaram. Espero que... Let me see this. Here I am. Já temos aqui 129 pessoas a ver com a gente esta noite. Obrigada por estar aqui na nossa companhia. O Miguel, tá? A Maria Ponte, o Miguel Braga. Desde os Açores. Olá, Miguel. A gente vamos ter que conversar um dia destes, está bem? O Miguel faz programas de rádio, um jovem muito ativo também. Olá, Zélia. Tudo bem? Olha o que eu tenho aqui atrás, Zélia. Estás a ver? Olha, eu fiz as minhas unhas, eu é que fiz isto. I'll explain to you how I did it. It was an interesting night last night doing my nails. The United States, hello. Well, maybe you're with my family someplace. Anyway, a gente hoje vamos falar de bola. Vamos falar de futebol, mas eu não vou estar a discutir equipas, eu não vou estar a discutir qual é a melhor, porque a gente sabe qual é a melhor, não vou dizer. Nós não vamos estar a discutir jogadores, como é que eu digo, diferentes ligas. Não vamos estar a fazer nada disso. Vamos falar com uma pessoa que é um jogador, que é um treinador, que é um atleta, que é uma pessoa fantástica, que tem já entre nós há alguns anos, e que vai falar sobre a sua carreira. Vamos conhecer o Pedro Dias, especialmente o que é que ele tem estado a fazer ultimamente. Vamos falar também sobre o futebol de crianças, as equipas da comunidade, os clubes da comunidade. Não vamos estar aqui a falar qual é o melhor, se é o Sporting, se é o Benfica, se é o Porto, se é o Santa Clara. Nada disso. Não vamos fazer isso, ok? É o Benfica.
Eu não disse, eu estava a ler o que o Frank da Silva disse. O Frank da Silva diz que é o Benfica, eu vou concordar com ele. Não vou, eu não quero estar aqui a dizer que não. Mas vamos então conversar, que ele já está aqui comigo. Deixar o Pedro então entrar aqui na nossa conversa. E saber o que é que o Pedro anda a fazer e onde é que ele se encontra hoje em dia. Deixa-me lá ver. Olá, Pedro. Olá, Nelly. Boa noite. Boa noite. De nada, é um prazer. A gente sente falta tua aqui em Toronto. Nos últimos anos, eu sei que tu tiveste algumas vezes, vieste até connosco ao programa de Gente Nossa, fizemos algumas conversas sobre diferentes assuntos. Hoje então vamos conversar só sobre o Pedro. Já disse à minha audiência que não vamos falar qual é a melhor equipa, porque toda a gente sabe qual é a melhor equipa. Não vamos falar de futebol, de ligas, de campeonatos, nada disso, está bem? Vamos falar do Pedro Dias, para falar daquilo que tu quiseres. Ok, está bem. Vez, o meu muito obrigado. Eu tenho que dar os meus parabéns também pelo fantástico collage, portanto, que tu fizeste de fotografias minhas, que me trouxeram gratas recordações, e também pelas palavras simpáticas com que tu me anunciaste no teu programa. Muito obrigada. Um beijinho para ti, para o teu marido também e para a nossa audiência toda também. Agora sim, estou perfeitamente à tua disposição. Ok. Olha, eu não sei se é possível teres o som um pouco mais alto, ou talvez chegar mais para o pé do... Eu tenho um microfone assim ligado aqui, por isso o meu som está melhor do que os outros, senão também... Estás num iPad ou a computer? É um computador. Telephone, computer. Ok, vamos então. Estavam a dizer que o teu som está um pouco baixo, mas don't worry about it. Olha, vamos então primeiro, vamos conhecer o Pedro, o Chiquinho. How's that? Ok, o Chiquinho surgiu há muitos anos, portanto, na Bobadela onde eu cresci. Eu era muito pequenino, era muito franzino, e na equipa onde eu comecei havia muitos Pedros. Eu sou o filho do Chico e fiquei o Chiquinho. Portanto, até hoje, no futebol em Portugal, conhecem por Chiquinho. Porque o Chiquinho, o teu pai também tinha esse mesmo apelido. O meu pai é o Chico Dias, é verdade. Sim. E, portanto, eu sou o filho do Chico. O treinador conhecia o meu pai. Na equipa haviam 7 Pedros, lembro-me perfeitamente. Uau. E uma forma de me identificar foi pelo Malcunha, um nickname, como dizem, que é aquilo que eu me habituei também a fazer aos nossos jogadores, portanto, ou chamá-los pelo último nome, ou então, de alguma forma, criar uma alcunha que seja simpática para todos. E tu, qual é a equipa a que estavas a participar em que te deram esse nome de Chiquinho? Portanto, eu cresci na Bobadela e a equipa era a equipa no bairro dos Trabalhadores da Petrogal, era a Petrogal, que era a equipa de onde eu vivia. Joguei lá há 3 anos e depois fui para o Sacavenense, que é outro clube da minha área de residência, em Lisboa. Portanto, em Sacavém, joguei no Sacavenense 2 anos e depois fui para o Sporting. Pois, aí então eu conheço bem. Agora os outros 2 clubes não conheço mesmo de forma nenhuma e certamente não há muitas pessoas que conhecem, senão aqueles que são mesmo daqueles bairros, não é? Pronto, o Sacavenense é um clube que tem uma expressão a nível nacional, participou em campeonatos nacionais. Na segunda divisão ou na segunda divisão? E é um clube muito afamado na zona de Lisboa, correto? O Sporting é um clube muito afamado em todo o mundo. Certo? Pois é. Eu gosto do Sporting, só não gosto da cor. assim é só. Porque os clubes são feitos dos jogadores, não é? O que é um clube? A equipa? É os jogadores ou é o título ou é aquele grande nome? O que é para ti um clube? Okay. É uma excelente questão. Para mim o clube é a história, é aquilo que é a origem da sua formação, portanto, e cada clube tem a sua origem. Portanto, o Sporting é um clube que foi criado, e portanto os nossos ouvintes ou telespectadores que me corrijam se eu tiver a dizer algum disparate, mas foi criado na zona de Alvalade,
pelo senhor chamado Francisco Stromp, e que veio de uma linha de pessoas de alguma forma abastadas ou da linha média, portanto, uma zona fidalga, digamos assim. E o clube carregou durante muitos anos e ainda carrega uma áurea elitista, o que não é na verdade, portanto é um clube do povo, mas por ser muito eclético, por exemplo o Sporting tem, ou tinha muitas mais, mas tem todas as modalidades que tu possas imaginar, o que tinha muitos praticantes e muitos associados. E é o que faz do Sporting um clube diferente de todos os outros, que era um clube feito no ecletismo das modalidades. Depois tem muitas portanto o Sporting, desculpa te interromper, o Sporting teve os 5 violinos, teve o Peiroteu, teve o Yazalde, teve épocas e auras fantásticas, que de facto, pronto, dá uma áurea muito grande ao Sporting. O Benfica também teve essa história, o Porto está a ter. Pois, o Sporting nunca teve um Eusébio. Pronto, isso é uma história que se conta. Aparentemente o Sporting era o clube onde o Eusébio viria, mas depois foi desviado, contam-se. Não, nunca se teve o Eusébio, mas teve outros clubes, teve os 5 violinos, foram 5 avançados fantásticos na época, e tem uma massa humana e uma massa associativa fantástica a todos os níveis também. Okay, well, enough about Sporting. Let's talk about Pedro. Ok, Pedro, quando é que tu depois estás no Sporting, quanto tempo é que estiveste no Sporting, qual é a posição que jogaste e depois foste para onde? Ok, portanto eu joguei no Sporting, fiz 2 anos de Júnior, assinei 4 anos de Sénior e portanto assinei 2, depois renovei mais 2. Desses 4 anos fiz um jogo pela equipa principal do Sporting, que foi na inauguração do estádio da Marinha Grande. Eu fui sucessivamente emprestado. Primeiro ao Atlético, na Tapadinha, em Alcântara. Depois fui para o Lourinhanense, na zona oeste de Portugal, que eu tanto gosto. Da Lourinhã. Correto. Depois fui para o Torriense, Torres Vedras. Torres Vedras fui para a Académica de Coimbra. Na Académica de Coimbra vou para o Nacional da Madeira e é o clube onde eu estou mais anos. Eu estive 4 épocas no Nacional da Madeira. Venho para o continente novamente, para o Portimonense. E é no Portimonense que tenho a minha primeira grande lesão, que é uma ruptura do ligamento cruzado anterior, onde a minha carreira começa a ter um ascendente negativo, que depois estou muito tempo para recuperar, e depois nunca recuperei bem, sou operado uma segunda vez, já na Ribeira Brava, e entretanto já tinha regressado à Madeira, e faço um périplo de clubes madeirenses, e acabo a minha carreira no Estrela da Calheta como jogador e como secretário técnico. Okay. E foram assim cerca de 15 anos, entre aspas, nisto. Uau! Depois, quando é que vieste para o Canadá? Portanto, eu aterro no Canadá dia 19 de maio de 2007. Já foi há algum tempo. E tu vieste também para ir para o Benfica, não foi? Portanto, eu na altura fiquei num hotel fantástico, na Bloor e Young, que eu pensava que o Canadá era um luxo. Portanto, eu vim, porque eu vinha com a equipa do Benfica e fiquei num hotel com os jogadores, sim. Uhum. E 2 dias depois, os jogadores, o Benfica, portanto, jogou contra o Toronto FC. E pronto, e é aí que eu chego a Toronto. E depois ficaste? Como é que ficaste? E depois fiquei, portanto, eu gostei muito de Toronto, trabalhei no projeto do Benfica Soccer Schools, onde eu estive 1 ano, depois dou um salto até a Newark, New Jersey, onde eu estive cerca de 3 a 4 meses, regresso a Toronto, tenho um convite para ser o anchor das notícias na Omni, onde eu depois sou submetido aos testes e passei, portanto ofereceram-me um contrato de trabalho. Depois não sabia dessa. Portanto, a Lídia Ferreira convidou-me, eu aceitei, e quando aceitei eu já era treinador do Beira-Mar FC, e depois, portanto, entre o ser treinador e trabalhar na Omni, a minha paixão, claro, foi fácil para mim.
Uhum. Mas também tiveste com o Sporting Toronto e foste o grande impulso daquela escola do Sporting aqui em Toronto durante muitos anos. Eu agradeço as palavras, Nelly, mas eu penso que é algo exagerado. Eu vou passar a explicar. Ahm, Antes de estar no Sporting em Toronto, eu estou no Beira-Mar e decido ir para Portugal estudar e decido ir para Portugal, na altura, trabalhar no Marítimo. E fui era para ser um ano, tive durante 10 meses. Nisto, no ir e no vir, há uma viagem de avião que o doutor Eduardo Betancourt senta-se ao meu lado, na altura, então, presidente do Sporting. E conversa para aqui, conversa para ali. A gente vai abrir uma academia, tu é que eras a pessoa certa? E disse, não. Presidente, desculpe, mas já estou para ir para Portugal, obrigado, tenho muito gosto em ajudar, em colaborar e talvez em escolher ou ajudar, participar no processo, mas a minha vida passa por regressar a Portugal. E assim foi. Só que ao fim de um mês de estar em Portugal, o apelo continuava e eu tive uma chamada para o grande impulsionador da Academia do Sporting, o Sr. Augusto Pires, que me desafia a ir a Lisboa falar com ele. E assim o fiz. Assim o fiz e assim concordámos nos termos e no projeto e ficou decidido que eu, em setembro, viria tomar conta da Academia em abril do ano seguinte, ou seja, em 2011. E essa academia realmente, eu não sei como é que está neste momento, mas eu sei que durante muitos anos foi a mais forte aqui da comunidade, se não até do Ontário, com a tua liderança também de treinador para a juventude, porque os jovens também adoravam-te. O que é que faz um bom treinador? Foi um projeto extremamente aliciante. Estávamos ao nível das melhores no Ontário. Na comunidade também temos muito bons projetos. Também temos muito bons trabalhos e todos têm o seu lugar. É importante dizer isto. Há pessoas muito válidas na nossa comunidade e no nosso futebol que fazem um trabalho fantástico. Eu, da minha parte, tive a sorte e o privilégio de ter pessoas ao meu lado que me ajudaram a ser o líder do projeto, mas que sem eles eu não teria alcançado o sucesso. O que faz um bom treinador, para mim, é ser verdadeiro, é ser honesto e é ser o treinador, portanto, mas primeiro respeitar o jogador, peço desculpa, primeiro respeitar a pessoa, a criança, o indivíduo e depois o jogador. Portanto, e depois, claro, ajuda-se se conhecer o jogo, ajuda-se se houver metodologia de trabalho, uma filosofia que seja primordial o desenvolvimento da criança, que eu penso que é o fundamental. Para nós não era importante sermos os campeões de nada, mas sim os jogadores se ingrarem, crescerem e desenvolverem-se. Tiveram alguns dos jovens que seguiram para outras equipas e estão a ter algum sucesso que tu saibas? Felizmente sim, temos bons exemplos. O Lucas Dias jogou aqui há dias pela seleção do Canadá sub-20, portanto ele hoje ainda está no Sporting, é jogador do Sporting, tem contrato profissional, a Academia do Sporting de Toronto beneficiou desse contrato, é algo que nos enche de orgulho. Lucas Dias é o teu filho? Não, o meu filho é o André Dias. Ok. Mas o Lucas é alguém que, portanto, eu comecei a treinar, tinha ele 4 anos, portanto tenho uma ligação forte, gosto muito dele, quero que ele singa, quero que ele tenha sucesso, porque ele merece, é um rapaz muito talentoso e tem uma paixão muito grande e sofreu muito para estar onde está, que ele foi para Portugal com 12 anos. Uau. E os pais aqui, 2 irmãos aqui, os avós aqui, e sei que a família moveu montanhas para estarem com ele, muitas vezes, os avós, os pais. Portanto, foi um projeto de vida que felizmente deu certo, ou está a dar certo até agora, e tenho noção que vai continuar a dar certo. Fantástico. Então aqui a escrever, ele foi escolhido 2 vezes para a Inglaterra e 1 vez para a França. Não sei quem é, talvez o Lucas? Ele também foi à Inglaterra. Foi? Correto. Uau, fantástico. Isso é ótimo. Depois desta organização, deste tempo aqui na comunidade portuguesa, para onde é que tu foste? Porque vocês como treinadores parecem a ser
gypsies. E não, vocês andam sempre com a mochila às costas e de um lado para o outro. Seja aqueles com grande nome ou com pouco nome, parece que é tudo a mesma coisa, não é? Por onde é que tu tens andado? Portanto, essa é a minha essência, sempre foi aquilo que eu estava habituado, como eu já tive a oportunidade de partilhar. Como treinador, eu sou profissional e trabalho em todo lado. O que aconteceu e o que acontece é que agora eu sou casado e o projeto de família está em primeiro lugar. Ótimo! Portanto, ver as minhas filhas a crescer é o principal da minha vida. Por ser treinador é muito importante, é parte do meu trabalho, mas eu não me vejo a viver e a trabalhar sem a minha família. Portanto, agora mudou as minhas prioridades. Pois. Caso contrário, estaria de mala às costas e estaria no outro lado qualquer. Sim, mas tu foste, depois de Toronto, foste para onde? Ok, em Toronto, ao fim de 7 anos, eu senti que eu teria que sair da minha área de conforto para melhorar competências. Portanto, ao fim de muitos anos, eu já me sentia muito cómodo e tinha que aprender, tinha que viver outro tipo de experiências. E a Nova Zelândia apareceu na nossa vida de uma forma muito natural, por ser um país que nós já gostávamos, nós fomos lá de férias e depois surgiu o convite para trabalhar. Claro que adorámos, é um país belíssimo, tem uma qualidade de vida fantástica, apesar de ser muito, muito caro e apesar de ser muito, muito longe de tudo. Mas enquanto família tivemos um período fantástico das nossas vidas. Enquanto profissional de futebol, aprendi muito, melhorei muito, porque aprendi a ver as coisas noutra perspectiva, não a minha, não a do Pedro, mas se calhar deles que têm uma vida ou têm uma forma de ver as coisas, se calhar mais distanciada. O futebol não é o principal para eles, mas eles também têm futebol e também resulta para eles. Por isso aprendi muito, gostei muito, tenho muitas saudades da Nova Zelândia. E foste em que capacidade é que tu foste para lá? Eu fui como treinador, portanto eu fui Treinador. trabalhar E que tipo de equipa eram quê? Jovens, adultos? Que tipo de equipa que era? Jovens, portanto eu fiquei encarregue dos grassroots, portanto até aos 13 anos, era eu que tratava das crianças do clube. Era um clube, é o clube com o maior praticantes da Nova Zelândia, num bairro muito bonito de Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Vivíamos em Karori, portanto eu ia de bicicleta para o treino, vinha do treino de bicicleta, as minhas filhas andavam à vontade, iam para o parque, a minha esposa, portanto, também estava em período de licença de maternidade. Foi um período muito bom das nossas vidas. Ótimo, eu vi algumas fotografias quando estavas algumas fotografias nas redes sociais, eu sempre, houve uma altura onde eu pensava que tu tinhas ido para Dubai, mas não foi. Não, nunca fui ao Dubai. Não foi. Então eu também, eu estava para ir a Dubai o ano passado em abril e também não fui por causa da pandemia. Não fui. Depois daí tu tens uma camisa do Whitecaps, isso é de Vancouver? É de Vancouver, portanto eu trabalho para os Vancouver Whitecaps. Depois, ao fim de um ano, nós pensámos que se calhar, portanto o trabalho da minha esposa é aqui em Toronto e pensámos que seria melhor regressar a Toronto, por questões familiares. Daí que eu candidatei-me a trabalhos, candidatei-me aos Vancouver Whitecaps, tive uma entrevista de trabalho e fui aceito. Lançaram-me o desafio de ir trabalhar em Saskatoon, portanto na província de Saskatchewan. Uau! Foi onde eu tive 1 ano e meio. Boy, apanhaste muito frio. Apanhei muito frio, aprendi a gostar de Saskatchewan e de Saskatoon, que é uma província que tem encantos que tu, à primeira vista, poderás não os ver, mas que depois se entranha. Gostei muito de Saskatchewan, gosto muito de Saskatoon, é uma cidade que tem um apelo muito... tem algo que nos agarra. Da minha experiência de trabalho lá, adorei, mas pronto, a minha família estava em Toronto. E por isso o meu foco era regressar. E o meu clube, graças a Deus, foi sensível a providenciar um ambiente onde eu regressasse a casa, digamos assim, e surgiu a oportunidade de trabalhar em London, aqui no Ontário. E é onde estás neste momento, em London?
Neste momento eu sou o diretor técnico do clube Whitecaps London, que é um clube que pertence aos Vancouver Whitecaps, do clube da MLS. Ok. Portanto, eu trabalho, são eles que me pagam, sou eu, tenho reuniões todos os dias, a toda a hora, com o clube MLS e gosto muito do meu clube. Sou um Caps, um orgulhoso Caps e cresci muito profissionalmente também, o que também considero ter sido um passo em frente. Muito bem, muito bem. E como é agora com a pandemia, o que é que vocês têm estado a fazer como um clube de futebol? Ok, exatamente onde eu estou foi onde eu estive aqui na terça-feira e na quarta a fazer treinos online. Portanto, nós criámos um serviço, um programa, que é através do computador fazer treinos virtuais, onde cada jogador está no seu basement, ou no quintal, ou no parque, e está com uma bola e está a trabalhar. E eu estou aqui sentado e estou a dar o As lições? treino às Sim. crianças. À terça-feira dou o treino para London, para os nossos jogadores de London. À quarta-feira tenho jogadores de Newfoundland, tenho jogadores de Vancouver, tenho jogadores da Califórnia, tenho jogadores de Winnipeg. Portanto, é um programa Uau! dos Whitecaps Sim. pelo Canadá inteiro. O que é interessante, porque se não houvesse a pandemia e não tivesses a fazer isto através das redes sociais ou do Zoom, só podias treinar uma equipa de cada vez, não era? Agora tens muitas outras responsabilidades. Correto. Portanto, eu acho que a pandemia foi algo de muito mau para todos nós, nas nossas vidas. Se pudéssemos evitar, evitava, Pois, 100%, absolutamente, sim. 100%, sem discussão. Agora, houve coisas que surgiram que, de alguma forma, vieram ajudar a nossa vida. Portanto, esta forma de comunicar veio para ficar. Portanto, as reuniões já são feitas assim. O Zoom e o Teams e todas as aplicações resultam numa maior comodidade e as pessoas podem se conectar mais facilmente. De facto. Eu gostava de ver quer dizer, an exercise class, um treino de alguém que trabalha no futebol como tu, que é treinador, mas não para os jogadores, mas sim para pessoas como eu, para pessoas em comum que gostavam de fazer algo físico e que mas através de algumas dos exercícios que são utilizados no futebol. Eu acho que ninguém está a fazer isso. Ou estão? Bom, especificamente, se Para o calhar não. público em geral, mas então está a oportunidade de tu fazeres. Mas olha que eu já vi na internet pessoas que fazem, portanto, mobilização geral Sim, para sim. pessoas como nós, da nossa Ou idade. isso há muita, isso há muitos, mas não tem porque eu acho que os jogadores têm excelente movimento, têm músculos nos lugares certos, que talvez podia ser útil também para o público em geral de ter um treinador que está-nos a dar algo, mas ou com a bola ou sem a bola. Talvez pode ser um projeto. Começa a pensar nisso, ok? Bom, estou disponível, lanço o repto caso haja essa vontade. Mas posso dizer que hoje, portanto, das 6 às 7, nós temos uma pessoa em London e que dirigiu o treino de fitness para cerca de 60 crianças nossas. E há pais que nós estimulamos, há pais que participam. Pois, faz sentido, Faz sentido, yeah. faz sentido, sim. Então, agora que não há então jogos, não é? E as crianças estão a fazer o que tu disseste, o que é que vai acontecer? Porque vocês, eu vi uma carta que foi enviada ao Premier. O que é que essa carta está a pedir ao Premier da província do Ontário? O que é que vocês estão a exigir da província que faça para o futebol? Muito bem, isto é um isto é um problema grave que nos afeta a todos nós, nomeadamente nós no nosso métier, portanto, afeta a saúde mental das crianças e nós acreditamos piamente que nós deveríamos estar de forma distanciada, mas que devia ser permitido que as crianças continuassem a jogar futebol. O que é que foi feito? Ao fim de um ano, o Ontario Soccer, e após muita pressão,
criaram-se lobbies ou grupos de trabalho, com o meu clube também, porque há uma liga no Ontário, que é o OPDL, que não é jogada, vai para 1 ano e meio. Essa liga é uma liga onde nós pagamos muito dinheiro, onde os pais pagam muito dinheiro, mas que não houve nada em troca, não houve jogos. Há uma pressão muito grande dos pais, ou para reaverem o dinheiro, que têm razão, mas que nós também pagamos o dinheiro ao Ontário Soccer. Portanto, há aqui um jogo de interesses. Depois criou-se, há uma senhora do clube de Oshawa, criou este movimento com mais de 16 clubes, são 17, onde há o recolher de informação científica, onde se prova que, de facto, estarmos as crianças a jogarem, a praticarem, a socializarem, é algo que lhes faz bem. Absolutamente. Que lhes faz bem, e especialmente agora, fora, no outdoor, que as crianças possam regressar e brincarem ou jogarem futebol, que é algo que faz bem. Portanto, as consequências ao longo dos anos que aí vêm poderão ser muito graves para o desenvolvimento cognitivo, físico, mental das nossas crianças. E é isso que nos preocupa. Pois, eu acho que sim, que podem fazer. Há jogos do Raptors que estão a jogar, não aqui, mas nos Estados Unidos, e aqui é um contato muito mais próximo do que é do futebol, não é? Do soccer. Outras equipas estão a ter os seus jogos porque não haver futebol, especialmente para as crianças, especialmente para eles. Eu concordo que isso deve ser. E já ouviram alguma coisa da província? Não, portanto, neste momento estamos em lockdown até ao dia 20 de maio, como todos. Há a expectativa que possa ser feito ou aligerado algo para o desporto em geral. Portanto, nós vimos que o golfe foi permitido jogar, nada contra ninguém, nada contra o golfe, mas achávamos que também deveríamos ter a oportunidade de jogar. Portanto, num campo de futebol que tem 60 metros por 100, ter 10 jogadores, que foi isso que nos permitiram, é algo que não é... achamos que é muito pouco. 10 crianças num campo de 100 por 60. Não faz sentido e nem é viável para os clubes. Portanto, pois. Também há a questão financeira. Tem que ser viável. Pois, não faz sentido, e a distância social que recomendam é 2 metros, para que não é 60 metros. Isso é ridículo. E os relevados estarem fechados, os parques estarem fechados, também não faz sentido. É isso, porque os espaços ao ar livre, os médicos todos dizem que é uma coisa fantástica para o fazer. Deve ser uma oportunidade boa para o Premier fazer algo bom para as crianças que estão mesmo a sofrer. Eu conheço jovens que não estão nada bem emocionalmente por causa de estarem em casa, a escola em casa. Não é de estarem fartos dos pais, é de não terem atividade nenhuma fora de casa e estarem muito tempo também num computador. Não é bom, não é saudável. Bom, onde eu estou é onde a minha esposa trabalha, atrás de mim é onde a Amália estuda, e aqui no meio é onde anda a Valentina, que tem 3 anos. Portanto, isto desde março de 2020. Portanto, a minha esposa, uma homenagem para ela, e para todas as pessoas, todas as mães, e que trabalham e que estão em casa. De facto, é extremamente difícil, é muito cansativo, e para mim, neste momento, já não faz sentido. Agora também digo uma coisa, Nelly. Neste período, já que estamos em lockdown até o dia mais de 20, se for preciso ficarmos mais uma semana, 2, 3, já fizemos tantas semanas, que fiquemos. Pois, que não andamos para trás e para a frente. Absolutamente. Já andamos. Se tivermos que ir até junho ou o que for, ok, mas este esforço sirva para que todos regressem em segurança e às suas atividades profissionais. Absolutely, porque o futebol eu vivo em frente a um Boys and Girls Club, e também por acaso mandam-me sempre e-mails. Eles também cancelaram os seus programas todos, e tinham programas confirmados, tinham jovens registados, crianças para participarem. Normalmente as atividades são todas ao ar livre também, especialmente no último ano e este ano, e foi tudo cancelado. Foi tudo. É uma situação terrível.
para não só para os jovens, para todos, mas as crianças em geral, vai levar alguns anos para a gente saber exatamente o impacto que esta pandemia teve ou está a ter nos mais jovens. Vamos ver isso daqui a alguns anos. Vai ser difícil. Ok, mas futebol é uma coisa que é o jogo mais económico, falando em termos do que é preciso. Uma bola, não é? Um par de sapatos. Em muitos países jogam descalços, não é? Porque soccer, futebol é jogado em muita parte do mundo, praticamente em todo o mundo parece-me que jogam em futebol. Há algum sítio no mundo que tu sabes que não jogam futebol? Não, tenho conhecimento. Não, Nelly, mas tu falaste muito bem nos descalços e no futebol de praia. Sabes que nós temos o melhor jogador do mundo? Quem? Os portugueses? Sim. Não sabia. E já esteve connosco em Toronto, na Academia do Sporting. Portanto, o Madjer foi o melhor jogador do mundo, salvo erro, em 2018 ou 2019, e esteve aqui em Toronto. E a seguir a ele já tivemos o outro melhor jogador do mundo, que também é português. Portanto, e nós já fomos campeões do mundo do futebol de praia, a jogar descalço. Uau, fantástico! Não sabia, não tinha. Como eu disse, eu acompanho o futebol quando é os campeonatos, quando é no final, não é? Gosto do Mundial, gosto da Euro, gosto assim gosto de ver, mas o resto não. Não tenho tempo, não conheço muito bem o jogo, gosto imenso de olhar para os jogadores. Já digo que são os atletas mais bonitos que existem em qualquer jogo. Porque o hockey não se consegue ver, não é? O hockey é uma coisa. O futebol americano também mete medo, por acaso porque muitos deles também são grandes. Pois, aquilo é um truck, it's a truck coming at you, you know. Os de basquetebol são tão altos que as mulheres têm que usar uma escada para olhar para eles. Eu tinha que usar uma escada para olhar para uma equipa de basquetebol. Por acaso, eu fui, em março do ano passado, fui ver um jogo do Raptors antes de fecharem tudo. Fui com o dono da agência de viagens com quem eu estou registrada, que he has seats, and estava programado para ele de vez em quando ele convida alguém da agência para ir com ele, e foi a minha vez de ir, e depois foi o último jogo e says, you closed it off, no more games. Mas é verdade, o futebol é preciso uma bola. Antes até jogavam só com o quê? Jogavam com trapos, faziam uma bola de trapos, faziam uma bola com a bexiga do porco, faziam uma bola com muita coisa, não é? A história disso. Há muitas histórias, eu sei que tu já lá estiveste, onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal. Sim, na Camacha. Muito bem. E portanto, é onde os ingleses, portanto, vieram num barco, pararam no Porto do Funchal, que é um porto lindíssimo, que é uma ilha maravilhosa que eu amo. Vais-me fazer chorar, que eu tenho tantas saudades de viajar. Sabes, o meu filho, que vive na Madeira, portanto, hoje viajou para Lisboa, para junto dos meus pais, que anda na Marinha, no Seixal, mas é madeirense. Na Camacha jogou-se futebol, depois a evolução do futebol é tremenda, e tu há bocado disseste que é a modalidade mais barata em comparação com outras, claramente. Mas hoje em dia estamos a falar de bolas de $300, como bolas de $10. Estamos a falar de botas que podem ter $400, $500, quando temos botas de futebol a 90, $50. Há tudo. Mas de facto é acessível a toda a população. É acessível. É muito mais acessível, mesmo o custo de fazer parte de uma equipa não é, e não, os treinos não são aqueles do hockey às 7 horas da manhã, às 5 horas da manhã, no gelo todos os dias. É diferente, e por isso é que eu acho que muitos jovens participam, porque é aquilo que os pais mais podem, que têm mais acesso financeiramente, é para o futebol. E por que não? Porque eu acho também talvez é a razão onde Portugal também é muito bom neste jogo, não é? Tem muito a ver com a maneira que ele... agora também há muitas equipas... há muitas... no sangue. Sim, mas também há muitas equipas em Portugal que já não têm muitos jogadores portugueses. Bom, isso é outra questão, é outro problema. Agora, o futebol está-nos no sangue. Claramente, os filhos dos nossos conterrâneos
portugueses aqui. Portanto, claro que estão muito mais no futebol, apesar de termos um rapaz que é muito famoso e muito conhecido que joga ao hockey, que eu agora não me lembro do nome dele. Yes, há vários. Yeah, Olha, Tavares, sim, yes. Mas, portanto, de facto, e para os europeus jogarem futebol é de facto a modalidade que eles mais conhecem e que mais se identificam e que aconselham os filhos e as meninas, filhos e filhas, a jogarem. Para mim, eu acho que qualquer criança deve praticar desporto, seja ele qual for, e aquele que lhe dê prazer e que lhe dê gosto. Se for 1, 2, 3 desportos, que faça, e depois que chega um momento da vida ou da ideia que depois decida jogar por ou praticar ou então continua a jogar 2 ou 3, dependendo do nível. Pois. O Sporting aqui em Toronto chegou a ter uma equipa de feminina. Eu sei que isso era algo que nós falamos uma vez, mas não sei se alguma vez chegaram a ter. Nunca conseguimos. Não. Mas no passado houve Sporting equipa feminina. Talvez vocês estavam à procura dos jovens, porque as mulheres de mais idade têm muito mais jeito a dar pontapés. Deviam ter vocês estavam à procura de talvez muitos jovens sem experiência, era isso? Se calhar o target não foi o melhor. Yes, exatamente. Se houvesse uma equipa para os 40, 50, eu acho que ia haver senhoras que iam aparecer e também, algumas também talvez com muita experiência de serem guarda-redes. Claro que sim. No futuro próximo poderemos pensar nisso. Ok, está bem, porque é verdade, a gente é raro pensar no feminino, mas as equipas femininas também são extremamente populares e estão a ter muito sucesso. A equipa do Canadá tem tido fantástica, absolutamente. Eu gosto de ver, por acaso eu gosto de ver o futebol feminino. Para mim é um jogo que eu gosto de ver correrem atrás. Eu sempre achei um pouco estranho, é só uma bola e tanta gente a correr atrás da mesma bola. Eu acho que já te disse, tem uma bola a cada um, deixem praticar, deixem ver se o guarda-redes é mesmo bom. Yeah. Uma bola para cada um nos treinos é uma realidade. No jogo, o melhor, o mais rápido, o mais forte, o mais veloz, o mais esperto é o que joga mais. Pois. Mas o futebol feminino no Canadá é fantástico. Grande motivo de orgulho de ter feito parte da história da seleção do Canadá. Portanto, hoje em dia, quando eu vejo o jogo do Canadá, vejo a Diane Rose, vejo a Samantha Chung, vejo a Ashley, vejo a outra rapariga, agora não me lembro o nome, que eu treinei. Foram 3 ou 4. Muito bem, olha, fantástico. Eu não sabia dessa. Isso é muito bom. É ótimo. A gente temos tanto talento na nossa comunidade e realmente não temos conhecimento dele. Que é a situação contigo aqui. A gente talvez podíamos aproveitar melhor e ter mais equipas na nossa comunidade de qualidade, ou menos equipas, mas com boa qualidade, em vez de haver tanta diferente, cada clube quer ter a sua equipa e afinal não há qualidade, perde a qualidade depois nos jogos e tudo. Mas quantas crianças no Ontário que estão envolvidas em soccer? Anualmente? Eu não tenho o número, mas eu diria que são à volta de 200 mil crianças ano, e perdoem-me se estou a dizer algum disparate, mas são muitos milhares. Pois. E há um foco do futebol de recreação e há o foco do futebol de competição. E depois há o High Performance, que é o OPDL, as equipas Rex do Ontário, e depois temos a League One, que é um futebol, portanto, para maiores de 18, é um futebol semi-profissional. Mas há milhares de crianças. Eu acho que é perto das 300 mil no Ontário, no Ontário ou no Canadá que participam. Talvez, parece-me que no Ontário, parece-me que os números do Ontário é esse número. No Canadá deve ser mais de 1 milhão de crianças envolvidas em futebol facilmente. É o desporto com o maior número de praticantes, isso posso dizer. Pois,
E deve ter muito a ver com aquilo que nós falamos, que é conveniente, e não é assim tão caro como muitos dos outros, e também é muito, como é que eu digo, muito bom para as crianças terem algo que fazer depois da escola ou antes da escola, porque os treinos dos programas em tempos normais são sempre depois da escola, não é? Ou nos fins de semana. A seguir à escola, correto. Portanto, essa é uma das mais-valias, que é a parte social do treino. Portanto, não é só eu advogo o nosso programa Educate for Life Through Soccer. Portanto, os life skills, estarem presentes no nosso dia-a-dia enquanto treinadores, e depois a criança que está connosco, dos 5 anos, dos 6, que está connosco 6, 7 anos, ao fim de 12, 13, é uma criança que tem aqueles valores, que reconhece a responsabilidade de ser um jogador à Sporting ou à Vancouver Whitecaps, e que depois vai ser no futuro, ou vai continuar a jogar, ou o pai de uma criança que vai continuar a jogar, ou um futuro treinador, pode ser um sponsor, pode ser um árbitro. Portanto, a ideia é que a paixão, o amor pelo jogo continue, e só assim é que, ou um apoiante do Toronto FC ou do Vancouver Whitecaps, portanto, ou do Sporting ou do Benfica, é isso que nós queremos, que é estimular e desenvolver a paixão pelo jogo. Só assim é que o futebol cresce. Absolutamente. As tuas crianças gostam de futebol? As minhas cá em casa gostam às vezes. São meninas? Meninas? Sim, são duas meninas. São duas meninas. Tens o teu filho que está na Marinha, Madeira. E temos um rapagão aqui que também vai aprender a pilotar aviões. 18 anos. Fantástico, muito bem, parabéns, isto é fantástico. Well, eu espero que o Premier da província do Ontário realmente preste atenção ao que vocês estão a fazer, estão a dizer. Eu lembro o ano passado, quando a pandemia começou e os pais começaram a reclamar que tinham pago para os jogos e não estavam a receber o seu dinheiro para trás e as crianças não estavam a jogar. Eu lembro-me de ter isso acontecer. Agora este ano há muitas crianças registadas para jogarem. Nós temos, o nosso programa está cheio, o nosso programa, portanto, as pessoas pagaram ou estavam a pagar todos os meses mediante um plano. Nós temos questões pendentes, que é de pais a quererem desistir ou pais a quererem que nós paremos os pagamentos. O clube parou os pagamentos, portanto, neste momento nós não estamos a receber dinheiro dos pais, mas nós temos uma equipa MLS por trás e podemos, graças a Deus, fazer face a todas as responsabilidades. A minha preocupação e este movimento, este lobby, vai para os clubes comunitários, vai para todos os clubes no Ontário e no nosso país que não têm a mesma sorte. Portanto, e tu há bocado falaste do Sporting FC, o Sporting FC continua a existir, mas que neste momento também está com problemas, e outros clubes da nossa comunidade não têm a possibilidade de estar a treinar ou de fazerem algo. Nós temos uma máquina por trás de nós, Whitecaps, que nos permite continuar a trabalhar. Pagámos aos treinadores até agora, temos treinos, os treinadores têm treinos com as equipas. Uau. Temos o fitness, continuar a manter o commitment e o engagement com todos, com as crianças, é importante. Portanto, eu faço reuniões com os treinadores, treinos, fitness, technical Tuesdays, workshops com eles. Eu estou mais ocupado agora do que antes. Pois é isso que eu estou a ver isso. Oh, fantástico, Pedro. Então, esperamos da gente um dia poder te ver pessoalmente a treinar uma equipa para a gente poder apresentar aqui aos nossos amigos telespectadores. Porque seria interessante, mas não sabemos quando se esse dia vai acontecer, em 2021 ou se vamos ter que esperar ainda 2022. Deus queira que seja rápido, Deus queira que sim. Claramente vocês estão sempre convidados e será um prazer voltar a portanto, abrir-vos as portas do nosso clube. Muito bem, então tu continuas com o Whitecaps de London e se as coisas abrir vais ter que regressar, sair de frente do computador e de ir para um campo, e será isso também em London, não é?
Correto, portanto, daqui a Londres são 2 horas. Eu tenho um apartamento alugado em London, onde fico lá de vez em quando, e depois venho a casa e fico lá e venho. Era assim que eu fazia. Agora, portanto, estamos aqui. Espero que no fim do mês de maio possa voltar lá e que, de facto, guarde o computador só para ir ver os meus e-mails e os jogos da televisão. Pois. E que deixe o trabalho aqui. A Holanda tem uma comunidade portuguesa muito boa também, muito antiga e grande também. Tem o Clube Português, obviamente já deves ter conhecido. Temos muitos amigos em London, tem uma banda de música, tem tudo isso lá em London, da comunidade portuguesa, que se souberem que tu lá estás, vão-te procurar, de certeza absoluta. Vão aparecer com as camisas. Sim, mas quando eu ver os jogos, eles vão ir com a camisa de Portugal. Participar. Nós temos muitos jogadores lusodescendentes, meninos e meninas, temos treinadores portugueses. O rapaz que trabalha comigo, o Gonçalo Pinto, que é um excelente rapaz, um excelente treinador. Edson Cavém também, tal e qual como eu. Mas há muitos portugueses, treinadores de Strathroy, de London, Leamington. E eu já fui ao Clube Português, gosto muito. Já tenho amigos no Clube Português, o grande Manny, e pessoas que são muito boas, muito simpáticas, e posso dizer que nós vamos treinar no Clube Português quando voltarmos. Sim. Olha que bom, muito bem, ótimo. Então eu sei onde é que fica, já lá tive, então vou-te procurar. É só dizeres, olha, vamos estar a treinar quando os treinos começarem. Pedro, foi fantástico falar contigo, pôr as coisas em dia, e como disse, espero que este movimento para que o Premier ouça a voz dos pais e em favor das crianças estarem ao ar livre e de terem atividade física e de jogarem o futebol, que seja uma das decisões que eles façam, porque vai valer a pena não só para a saúde mental, mas fisicamente também, e para toda a gente vai gostar de ver isso, certeza. Claramente. Anélia, em jeito de despedida também, se me permites, eu sei que estive a ler também o que as pessoas escreveram. Nós tivemos a oportunidade de ir a São Miguel 2 vezes, de ir aos Açores, cidade Ponta Delgada lindíssima, pessoas belíssimas, adoro os Açores. Fomos convidados pela União Micaelense, tivemos comitivas de 50, 60, 70 pessoas a sair de Toronto para Ponta Delgada. E a Terceira também. Isso com o Sporting, não foi? Com o Sporting de Toronto. Correto. Muito bem. Muitas saudades. Pois, eu também tenho. Eu também tenho muitas saudades de sair daqui e de ir ver aqueles jovens a jogar a bola na rua. Que é assim que muitos deles começaram. É assim que tu começaste também a jogar a bola na rua. Exatamente, correto. Eu acho que o Ronaldo também começou da mesma forma, a jogar a bola assim. Claramente. Por isso é que ele é o melhor do mundo. Pois, tem que ser. E eu lembro-me de um ano eu levei 50 bolas daqui do Canadá para São Miguel para ser entregue em rabo de peixe. Não foram com o ar, foram vazias. Mas foi fantástico ver aqueles jovens a jogar com aquelas bolas. Dias depois, quando regressamos lá, já tinham ar nas bolas e já estavam a jogar a bola, e disse, será que algum deles vai se tornar num jogador para o Santa Clara, pelo menos, mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Absolutamente. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, que é inspirar os mais jovens e dar segurança, confiança para que eles cresçam felizes e a praticar o desporto que lhes dê prazer. Muito bem, obrigada Pedro, foi um prazer estar aqui contigo. Se tiveres a oportunidade, responda a algumas das pessoas que fizeram comentários no Facebook. Um bem-ajem à tua família, espero que vocês estejam todos seguros, que fiquem de boa saúde, não queremos ninguém doente, já uma é o mensagem suficiente. para a nossa comunidade, por favor protejam-se, levem isto a sério, não é uma brincadeira. Eu já levei a primeira dose da vacina, façam para proteger os vossos familiares e a nossa comunidade, porque isto é uma pandemia muito grave e não é brincadeira. Absolutamente, e tem muita razão, absolutamente. Obrigada, Pedro. Obrigado, boa noite, foi um prazer, ok? Foi um prazer. Bye bye. Obrigado. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada ao Pedro mais uma vez, foi fantástico. E antes de terminar a minha conversa de hoje, deste dia 30 de abril, eu só queria dar as minhas condolências ao amor da pátria, porque hoje tivemos conhecimento que faleceu o Joe Amaral, um homem fantástico, que eu acho, ele atualmente era o vice-presidente do clube, mas também sempre teve um grande papel no clube, seja no bar, seja a servir, seja lá o que for, uma pessoa muito amiga, uma pessoa fantástica, um grande voluntário que infelizmente o que foi do Covid-19. So, isto são realidades, isto é triste o que está a acontecer, quando todos os dias a gente está a ouvir histórias de morreu esta pessoa, morreu aquela pessoa, este está doente, o outro está no hospital, tem 2 ou 3 pessoas da mesma família no hospital. Isto não está aí de mal para pior. Vamos ter cuidado, por favor. Teresa, que está a ver, os meus sentimentos também à Teresa, e estás a ver, Teresa, o que eu tenho aqui? Isto é pensar em ti à volta do meu pescoço, está bem? Obrigada também a todos os amigos que estão connosco. Fiquem bem, fiquem saudável. Eu tenho um live para amanhã, mas infelizmente não vou poder fazê-lo. Tenho outra coisa que tenho que fazer à mesma hora só. Mas vamos voltar a conversar, está bem? Vocês podem mandar sugestões de quais são os temas que querem falar. Quarta-feira que vem eu tenho o Jorge da farmacêutico, que nos vai falar então sobre a vacina, sobre o PCR, mas ele vai falar da maneira que a gente conhece que devemos de falar sobre o Covid-19, da realidade que nós temos a viver hoje em dia. Obrigada a vocês, uma boa noite, agradeço a sua companhia e, como sempre, partilhe este live com o Pedro nas suas páginas para que outras pessoas possam ver a conversa com ele, de conhecê-lo, se não o conheciam, e também de ter alguma informação sobre o que é que está a acontecer com o futebol, especialmente para os mais jovens, para as crianças, e o facto de estar a haver um lobby com a província do Ontário para ver se autorizam que as crianças este verão possam jogar ao ar livre soccer, futebol, aqui no Ontário, e não só, obviamente, em várias partes do Canadá vai haver diferentes regulamentos, mas aqui no Ontário temos tanto relevado, temos tanta verdura, seria ótimo se pudessem aproveitá-lo para os mais jovens, para se sentirem-se envolvidos, para estarem com os seus amigos. Socializing is extremely important for the young people. Thank you so much. Beijinhos. Bye bye a vocês. Oh yeah, amanhã na televisão. Amanhã temos em Gente da Nossa, a partir das 8 horas da manhã, na City TV. Façam companhia amanhã na City TV com Gente da Nossa, e logo a seguir também o programa Bom Dia. Vamos olhar, ter um agente de memória com o Mariano Rego. Lembram-se do Mariano Rego? Amanhã vão ver, aqueles que não conhecem o Mariano Rego vão ver. Temos também alguns dos lives que fizemos aqui no Facebook. Temos isso também amanhã no nosso programa. E que mais? Música, conversas, marcações, o vulcão de água, que é as Furnas, e muito mais. Até amanhã então na televisão, e depois voltamos então para aqui para estar aqui com vocês através das redes sociais do Facebook Live, tá bem? Obrigada, beijinhos, boa noite.